Olá, você, torcedor e torcedora de várias equipes do futebol do Brasil, evidentemente, mas neste caso, especialmente, você torcedora do Corinthians, torcedor do Corinthians, tudo bem? Espero que sim. Vamos falar nesse vídeo sobre os 4 meses do Silvinho à frente do banco de reservas do Timão, à luz, inclusive, do que vai ser o derby, né? O derby aqui da capital paulista entre Palmeiras e Corinthians, no caso, Corinthians e Palmeiras, já que será na Neoquímica Arena, no próximo final de semana. Antes disso, meus amigos, eu queria falar para você que este vídeo é patrocinado pela 1xBet, que é uma empresa mundial aí de bookmaker, que patrocina Liverpool, Barcelona e muitas equipes ao redor do mundo. Várias competições também, todas as grandes competições de futebol você vai encontrar ali na 1xBet. A Champions League, Liga Europa, as eliminatórias, futebol pela América também. Aqui na América, por exemplo, a gente vai ter as principais competições sul-americanas, Campeonato Brasileiro também, Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai ter jogos, por exemplo, como Guarani e Remo. Sampaio Corrêa vai receber o Bruscão. O Avaí vai receber o Goiás. Tudo isso vai encontrar no 1xBet também. O Brasil de Pelotas, sim, o Chavante vai ser anfitrião para o CRB. O Náutico vai ter uma parada complicada aí contra o Londrina, que está sofrendo ali na zona do rebaixamento, mas está complicando o jogo para todo mundo. Tudo isso você vai ter no 1xBet. O Vila Nova. O Vila também vai jogar hoje, vai encarar o Confiança dentro de casa. E à noite, gente, vamos ter hoje à noite também um grande jogo no futebol da América do Sul, que é o Verdão recebendo o Galo para este confronto da ida, da semifinal da Copa Libertadores. Tudo isso no 1xBet, que é uma empresa que devolve entrega os lucros para o apostador muito rapidamente, porque é uma das mais confiáveis do mundo, gente. Se você não se cadastrou ainda, use o código aqui que tem, cadastre-se, faça o primeiro depósito lá de no mínimo R$50, usando o código ONEXJOSA, que está aqui na descrição dessa live. E se você colocar R$50, vai virar 100. Se colocar 100, vai virar 200. 200 vai virar 400. Até o limite de $300, meus amigos. Vamos falar do Silvinho? À frente do Timão? À luz do que vai ser o derby aqui na capital paulista no próximo sábado? Falemos então sobre isso. 4 meses à frente do Timão. Quando ele chega, eu critiquei muito ele aqui nesse canal, nas minhas redes sociais, porque para mim o Corinthians havia ido atrás de uma aposta. Um técnico que hoje tem 23 jogos à frente do Timão e tinha menos que isso. Menos do que a metade disso, gente, como um profissional de futebol. E diante de todo o sofrimento, todo o problema que o Corinthians vinha passando, não era momento de ir atrás de uma aposta. O Corinthians hoje treina o Silvinho. O Corinthians hoje é um local onde o Silvinho está se preparando para ser treinador de futebol. É absurdo um negócio desse, gente. É absurdo. E não é nada contra o Silvinho. Ele pode ser um grande profissional do banco de reservas de alguma equipe, inclusive do Corinthians no futuro. Mas neste momento, era um grande erro trazer o Silvinho. Um grande erro. Foi maturidade dos profissionais ali, da gestão corintiana, inclusive o seu Duílio. Agora, por que foram buscar o Silvinho? Porque o Silvinho, ele é também um amigo da galera, gente. É isso, precisa dizer isso. E no Corinthians tem esse problema. A amizade é muito mais levada em conta do que a capacidade profissional, a competência profissional de algum profissional para que ele chegue ao Timão. Isso tem que ser pontuado, porque isso faz parte, assim, da realidade do Corinthians. E agora, o Silvinho tem que ser mandado embora? Porque a gente olha para o jogo do Corinthians, não tem jogo. É um jogo sem identidade. É uma equipe defensiva, ela quer ser defensiva. Ao mesmo tempo, ela quer ser uma equipe que resolva as partidas, mas ela não consegue ser nenhuma coisa nem outra. Ela não consegue ser uma equipe defensiva com eficiência, ela tampouco consegue ser uma equipe propositiva. E pouco a pouco a gente percebe que o elenco do Corinthians vai se qualificando com jogadores muito importantes, meus amigos. Jogadores com uma verve muito ofensiva, de muita construção de jogo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um técnico que talvez não consiga ter um entendimento do que são esses jogadores, não consegue ter um entendimento de como tirar o melhor desses jogadores e para o benefício da equipe. E o Silvinho tem demonstrado, mesmo sem esses jogadores, que já não tinha muito essa competência. Então ele tem que sair, eu não estou pautando isso. Eu acho que não faz parte, não deve fazer parte do jornalismo pautar esse tipo de coisa. Para mim, e neste canal, e na minha carreira, e também lá no Twitter, e nas redes sociais, eu nunca falo que um clube tem que trocar de técnico. Eu nunca falo o nome de outro técnico para um clube, enquanto um clube tem um técnico. No caso, o Corinthians tem o Silvinho. Sim, há exceções em que eu falo que um técnico não deve mais continuar. Quando, para mim, a presença dele é mera formalidade. Chega a um ponto de que se ele ficar lá, dá no mesmo, que a equipe não vai conseguir absolutamente nada, e quando ele se perde completamente das entrevistas, quando ele, por exemplo, está fazendo uma leitura de um jogo que aconteceu em Marte, e não no campo onde ele treinou a sua equipe, depois de um resultado.
Muito disso tem acontecido hoje no Corinthians, menos uma questão. Por exemplo, aquela do resultado. Quando a equipe, aparentemente, com ou sem o técnico, parece que dá no mesmo e ele não vai conseguir nada. Então tirá-lo agora, ou mantê-lo agora nesse momento, é a mesma coisa, é a mesma coisa, e tirá-lo pode ser importante. Por quê? Porque se ele fica no comando do banco de reservas da equipe, a equipe não vai conseguir nada. Então tirá-lo ou mantê-lo é um absurdo. Então é absurdo ter manter essa lógica. Tem que tirá-lo. Por quê? Porque a equipe não vai conseguir nada. E neste ponto complica, por exemplo, para pedir a saída do Silvinho, na minha opinião. Pelo menos no meu trabalho, quando esse ponto ainda se apresenta, não dá para pedir a saída do técnico. O que você está falando, cara? Eu estou falando que o Corinthians tem chance, sim, de a Libertadores de América. E nesse caso, mesmo com o Silvinho, então nesse caso, para mim, não se justifica neste momento a saída dele. E outra coisa, o Corinthians deverá sim ir à Libertadores de América, provável até que possa ir à fase de grupos da Libertadores. A gente pode ter 7 equipes brasileiras, até 8 de repente, né? Equipes brasileiras, não, 9 equipes aí no geral, e 6 aí indo diretamente à fase de grupos. O Corinthians certamente irá a Libertadores, ainda que as fases prévias da Libertadores, chamadas, né, até erroneamente, de pré-Libertadores. Então o Corinthians deverá ir. Então é importante entender isso. O Corinthians deverá se classificar a Libertadores. Hoje é sexto, graças também ao Jonathan Cafu, né, que acabou empatando o jogo pro Cuiabá contra o Fluminense. O Corinthians é sexto colocado. Então essa equipe irá à Libertadores de América provavelmente. E o que o torcedor tem que entender é que essa equipe não conseguirá o título brasileiro. E o mais importante, estamos falando de um time que está se montando para ser muito competitivo, em tese, e interessante em 2022. Não agora. Em 2021 o Corinthians já perdeu muita coisa e provavelmente não vai conseguir algumas outras. Mas irá conseguir sim ir à Libertadores de América, sem o Silvinho ou com o Silvinho. Então não dá para mudar agora. Sem o Silvinho a gente não sabe, mas com o Silvinho certamente, mesmo o Silvinho fazendo esse trabalho ruim, muito ruim, o Corinthians irá sim à Libertadores de América. Então eu discordo, eu respeito quem pede a saída dele. Mas assim, embora discorde, eu discorde, eu respeito, mas eu não vou aqui ficar falando pro Silvinho, fora Silvinho. Não é o meu papel neste momento. Agora, ele está muito pressionado, a torcida do Corinthians está pressionando muito, está se manifestando contra ele. E aí acho que o derby pressiona muito. O Palmeiras vai jogar no sábado contra o Verdão, contra o Corinthians, como visitante ali na Neoquímica Arena. Provavelmente, em função até deste confronto contra o Galo, o Palmeiras tem um jogo nesse meio de semana. Vai ter um outro na terça-feira da próxima semana contra o Galo. E no caso lá em Minas Gerais, é provável até que o Verdão vá para o derby com uma equipe alternativa. O que ajuda muito mais o Corinthians na sua pretensão de conseguir uma vitória. Porque se não conseguir, é muito provável que fique insustentável o Silvinho no cargo de técnico do Corinthians. Agora ele precisa mudar a equipe. Ele precisa parar de terminar o jogo com algumas substituições importantes que a equipe precisa fazer. Como eu disse, é uma equipe que defensivamente ela não sabe se ela quer ser defensiva. Porque a gente tem uma equipe jogando com um volante, e aí sem sustentação à primeira linha, com problemas defensivos graves. O Silvinho, essa equipe do Corinthians leva muito gols. Tem apenas um volante. E é preciso, inclusive, pensar aqui se o Gabriel é de fato esse volante para ser titular do Corinthians hoje. Para mim o Xavier tem mais bola. O Gabriel não está bem, não está jogando muito bem. Então eu acho que o Xavier poderia perfeitamente ser o titular do Corinthians. No jogo contra o Palmeiras, eu acho que é o cara que poderia entrar contra o Palmeiras. Aliás, o Gabriel anda muito sobrecarregado. Por quê? Porque poucas pessoas ali se comprometem com a marcação. Então o que acontece com esse Corinthians? Se o Silvinho quer uma equipe defensiva e ele quer jogar com volante, ok, porque é complicado você pensar, né, os 4 fantásticos no banco de reservas. Nesse momento, 3 fantásticos, né, porque um está com muita dificuldade na sua condição física, que é o Renato Augusto. Mas com 3 desses jogadores, ou com 4, o Corinthians pode jogar apenas com volante? Pode sim. Mas é necessário ter muitos ajustes no sistema defensivo para que ações defensivas aconteçam e a primeira linha ganhe proteção, mesmo apenas com volante. Porque a gente precisa combinar que esses jogadores que estão chegando têm uma verve muito ofensiva e de construção de jogo, não são jogadores que se comprometem muito com marcação. Agora, mesmo assim, eles podem, na medida do possível, ter ações ali que ajudem no sistema defensivo. Mas isso requer o quê? Treinamento. Muito treinamento. O Silvinho é capaz de dar esses treinamentos? Interrogação. Na minha opinião, acho que não. Na minha opinião, o Silvinho é uma aposta, gente. Ainda é uma aposta. É complicado agora. Não dá para tirar agora, eu acho. É complicado tirar agora. Um outro técnico, se chega e quer fazer uma equipe jogar de forma diferente, muita coisa precisaria acontecer. Isso poderia prejudicar o que está acontecendo com o Corinthians agora, evidentemente.
né? Então eu entendo o torcedor, mas na minha opinião, acho que isso é uma decisão pro Corinthians, acho que é uma coisa, inclusive, para ser debatida entre a torcida do Corinthians também, acho que é válido, mas eu acho que não é papel do jornalista, neste momento, pedir a cabeça do técnico. Né? São 23 jogos pelo Corinthians, 31 pontos conquistados de 93. A gente tá falando de um aproveitamento de 33%, gente. Será que o Silvinho vai ser o comandante mesmo para tirar esses caras? Você acha, você tem alguma dúvida que os 4 não vão jogar? Vão jogar. E se um deles estiver muito mal, ele vai jogar? Vai jogar. Por quê? Porque o Silvinho talvez não tenha condição de tirar um jogador desse, desbancar um jogador desse. Então, de novo, a gente volta para essa questão do técnico. Será que ele era mesmo técnico para esse Corinthians? Será que era? Eu disse no começo que não. Não era técnico para o Corinthians. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer agora que ele tem que deixar o Corinthians. Vocês estão me entendendo? Eu não posso fazer isso agora, neste momento. Né? O Corinthians tem, na minha opinião, erros. O Silvinho tem erros na leitura de jogo. Parece que ele fica muito elétrico, acelerado, mas parece que está muito desconectado com o que está acontecendo no campo. Parece que ele não tem esse entendimento. O olhar dele está sempre fixo para o jogo, mas mesmo assim parece que capta pouca coisa do que de fato está acontecendo. Demora muito para substituir, até porque a leitura de jogo dele é muito ruim. É muito ruim. E até, veja você, até em função de ter alguns jogadores que não estão no melhor da sua condição física, não dá para terminar o jogo, gente. Com algumas substituições a fazer. Isso é um erro absurdo, um erro muito grave. Muito sério mesmo. Então o Corinthians andou perdendo muitos pontos aí, bestas, porque o técnico, e ele pode assinar assim, por esses resultados ruins, como o resultado contra o América. Poderia, por exemplo, tirar o Gabriel e colocar o Cantilho. O América estava contente ali com um ponto só, estava se contentando apenas com um ponto. O América em algum momento pressionou o Corinthians, porque o Corinthians dá campo pro América. O Corinthians é pequeno diante do América. Mas deveria ser o contrário, o Corinthians deveria pressionar esse América. E naquele momento do jogo, até mesmo em função do América se contentar com um ponto, o Corinthians poderia colocar o Cantilho para jogar. Poderia também tirar o Jô, o Silvinho. Não é proibido tirar o Jô, não é proibido tirar o Gabriel, não é proibido mudar a equipe. Ô Silvinho, não é proibido, você é o técnico, Silvinho. Entende? Então eu acho que a coisa é complicada, o cara tá pressionado mesmo, o resultado do derby vai dizer muito sobre a permanência ou não do técnico do Corinthians à frente do banco de reservas mesmo da equipe. Agora, o problema foi feito ali quando o Duílio foi buscá-lo. Mandá-lo embora agora pode ser um problema, pode ser ainda pior do que mantê-lo nesse momento. E esse Corinthians, com Silvinho ou sem Silvinho, é um Corinthians para 2022. Eu acho que a decisão de manter ou não o técnico pode ser perfeitamente tomada num outro momento, como por exemplo, assim que terminar a temporada. Terminou a temporada, vamos ter um tempinho mínimo aí pelo menos para começar outra temporada, aí é hora, na minha opinião, melhor momento para pensar um técnico. Ou, dentro dessa temporada mesmo, a partir de algumas questões ali, que eu acho que ainda não se configuraram no trabalho do Silvinho, para que neste canal eu peça a sua saída do banco de reservas do Timão. Vai ser um derby muito importante, o Verdão pode ir com o time alternativo, mas vai colocar evidentemente problema para o Timão. Agora o Timão, dentro de casa, vai precisar ganhar, sob o risco, sim, né, de sair ali dentro dos 6, cair muito de posição e sair até mesmo da zona de classificação Libertadores, ainda que a Libertadores possa ter 8 participantes brasileiros na próxima temporada de 2022. É isso, amigos. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.